Você já teve a sensação de estar completamente sozinho, mesmo cercado de pessoas? Já sentiu como se estivesse andando por um lugar seco, sem direção, onde as orações parecem bater no teto e cair de volta sobre você? Esse lugar tem nome. Esse lugar se chama deserto. E não, você não está lá por acaso. O deserto é onde Deus sussurra verdades que o barulho da multidão não deixa você ouvir. É onde Ele tira todas as distrações, remove tudo aquilo que te conforta, que te embala, que te protege, para que você aprenda a depender apenas dEle. E é justamente nesse lugar de dor, silêncio e solidão que Ele forma os guerreiros mais fortes do seu exército. Você está em guerra. Talvez não perceba, talvez ainda esteja tentando entender por que tudo parece desmoronar. Porque perdeu pessoas, porque sonhos foram adiados, porque portas se fecharam sem explicação. Mas é no campo da batalha que se aprende a confiar em Deus, quando os seus próprios pés não conseguem mais te sustentar. Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos. E não foi castigo. Foi treinamento. José foi traído, vendido, humilhado, esquecido na prisão. E tudo isso foi plano, não tragédia. Jesus, antes de começar seu ministério, foi levado ao deserto pelo Espírito. Não foi o inimigo que o colocou lá. Foi o próprio Deus. Porque o deserto é escola. O deserto é fornalha. O deserto é onde o ouro é purificado. Você não está morrendo. Você está sendo forjado. Forjado pela dor, testado pela espera. Porque Deus só envia soldados treinados. Ele não libera guerreiros despreparados para batalhas espirituais. E Ele sabe exatamente o que você aguenta. Eu sei que dói. Eu sei que você chora calado, que engole o desespero com um sorriso fingido que repete para si mesmo, vai passar, enquanto tudo dentro de você grita o contrário. Mas escuta uma coisa, não é o fim, é o processo. Você não está sendo esquecido, está sendo moldado. E quem Deus molda, Ele prepara para coisas que olhos humanos não conseguem entender. Os maiores guerreiros bíblicos foram formados na solidão, na rejeição, no abandono, na escassez. Porque só quem aprendeu a lutar com joelhos no chão entende o verdadeiro poder da fé. Só quem foi esmagado pelo silêncio de Deus sabe como é ouvir sua voz com lágrimas nos olhos. Só quem perdeu tudo entende que Ele é tudo. Você está aí se perguntando por que ainda está nesse deserto. Por que as orações não são respondidas? Por que a resposta demora? Por que as coisas só pioram? Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus é, na verdade, a preparação mais intensa que existe? E se eu te dissesse que Ele está forjando resistência em você, não para que apenas suporte o deserto, mas para que vença as guerras que virão depois dele? Há um propósito escondido nessa dor, há um chamado escondido nessa espera, há um exército sendo despertado dentro de você. Um guerreiro não nasce no palácio, ele nasce no campo de batalha, ele nasce no desconforto, na pressão, na injustiça. E é exatamente isso que Deus está usando para te levantar. Você não vai sair desse deserto igual como entrou. Vai sair mais forte, mais sábio, mais cheio de fé. Vai sair com cicatrizes, sim, mas cicatrizes que contam histórias de superação, de milagres, de encontros com Deus no momento mais escuro da sua vida. E sabe o que é mais poderoso? Quando você sair desse deserto, vai ser a resposta da oração de alguém. Deus vai usar sua dor como ministério, vai transformar seu luto em força, seu choro em unção, sua fraqueza em autoridade, porque guerreiros não são feitos no conforto, são formados na dor. Você está cansado, eu sei, mas aguenta mais um pouco. Porque o mesmo Deus que permitiu o deserto é o Deus que prometeu a terra prometida. E se Ele te colocou aí, Ele já preparou a saída. Ele já escreveu o final. E é vitória.
Não desista. Não pare, não se renda. Você está sendo treinado, você está sendo chamado, você está sendo separado, porque no deserto, Deus forma guerreiros. Você já percebeu como Deus não tem pressa? Como Ele trabalha em silêncio, no escuro, nos bastidores da alma? Enquanto você chora achando que está sozinho, Ele está te costurando por dentro. Está alinhando o invisível. Está curando o que você nem sabia que estava ferido. No deserto, Ele desmonta tudo que você construiu com as próprias mãos. Não por crueldade, mas porque quer construir algo com as mãos dele. Coisas eternas, sólidas, inabaláveis. No deserto, Deus desconstrói o homem para revelar o guerreiro. Ele tira o orgulho, desmonta a autossuficiência, arranca as máscaras. E então, quando tudo o que sobra é um coração quebrado, Ele sopra vida sobre as cinzas. Você pode estar num vale agora, se perguntando se Deus ainda se lembra de você. E eu te digo com toda a autoridade da dor, sim, Ele lembra. Porque foi Ele que te colocou aí. Não para te punir, mas para te preparar. Ele conhece suas lágrimas, conhece suas orações que ninguém ouve, conhece o vazio que ninguém vê. E é nesse vazio que Ele planta o futuro. Não se engane, o deserto é pedagógico. Deus não desperdiça sofrimento. Cada noite sem dormir, cada clamor não atendido, cada porta fechada, cada não que te rasgou por dentro. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso está sendo anotado no céu. E um dia, ainda nesta vida, você vai entender que o que parecia perda era livramento. O que parecia abandono era proteção. O que parecia castigo era crescimento. Você está sendo afinado como instrumento. A pressão que sente não é por acaso. É Deus ajustando cada corda da sua alma para que no momento certo você toque a canção que Ele mesmo escreveu para você tocar. E quando isso acontecer, o mundo vai ouvir, o mundo vai ver. E vão se perguntar de onde veio essa força, essa paz, essa autoridade. E você vai responder com os olhos marejados. Foi no deserto que eu aprendi a confiar. É nesse campo árido, sem aplausos, sem plateia, sem elogios, que Deus treina os que Ele vai usar em lugares altos. É no silêncio que Ele ensina a escutar sua voz. É na escassez que Ele revela a abundância que vem dele. É na fraqueza que Ele manifesta sua força. Quem foi que disse que ser escolhido é fácil? Quem foi que disse que promessa vem sem processo? O deserto é o lugar onde Deus esmaga, sim, mas Ele esmaga a casca, não o propósito. Ele quebra o vaso, mas não desperdiça o barro. Ele remove a forma antiga para construir algo novo. Você está em construção. Ainda não está pronto. E tudo bem, porque guerreiros não nascem prontos. São lapidados dia após dia. São provados na dor, treinados no silêncio, fortalecidos na solidão. E quando finalmente estiverem preparados, Deus diz: agora vai. Você não está sendo esquecido, está sendo escondido, está sendo preservado, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. E quando Deus age, Ele surpreende, Ele levanta quem ninguém esperava, Ele honra quem chorou no secreto, Ele exalta quem foi humilhado, Ele vira mesas, Ele muda histórias. Você é parte dessa história, e o seu capítulo mais glorioso ainda está por vir. Mas antes disso, Ele precisa terminar o que começou aí dentro, então se permita ser moldado. Chore, sim, mas não desista. Sangre, mas continue andando. Caiu, levanta, falhou, recomeça. Se perdeu, Ele ainda sabe o caminho e Ele vai te guiar. Porque no deserto não há GPS, não há mapa, não há lógica. Há fé. Fé para dar mais um passo mesmo sem enxergar nada à frente. Fé para confiar mesmo sem entender. Fé para permanecer mesmo sem forças. E é essa fé que transforma homens comuns em gigantes espirituais.
em referências, em instrumentos vivos da glória de Deus. E talvez você esteja aí, num quarto escuro, com o coração em pedaços, se perguntando: por que comigo? E eu te respondo com lágrimas: porque você aguenta. Porque você foi escolhido. Porque Deus viu em você algo que você ainda não viu. Porque Ele tem pressa de formar um guerreiro em meio ao caos que estamos vivendo. E sabe o que é mais lindo? Quando tudo isso passar, quando você olhar para trás, vai perceber que foi exatamente aí, no seu pior momento, que Deus mais te amou. Porque Ele não te tirou do deserto. Ele entrou nele com você. Ele caminhou ao seu lado, chorou contigo, te sustentou quando suas pernas falharam. E mesmo que você não tenha sentido, Ele nunca saiu do seu lado. Você é obra-prima em construção, e o construtor é o próprio Deus. Então, continue, respira, aguenta, persevera, porque o deserto não é o fim da caminhada, é o campo de treinamento dos guerreiros do céu. Chegamos até aqui, e se você ainda está ouvindo, é porque algo dentro de você grita por mais, porque mesmo cansado, ferido, quebrado, você ainda quer continuar. E isso não é fraqueza, isso é força disfarçada, isso é fé pulsando em meio à dor. Deus está vendo tudo, está ouvindo até os pensamentos que você não consegue traduzir em palavras. Ele conhece suas quedas, seus medos, suas tentativas de sorrir, mesmo quando sua alma está em silêncio. E sabe o que Ele diz? Ainda não acabou. Eu não terminei com você. Guerreiro não é aquele que nunca chora, é aquele que levanta mesmo chorando. É aquele que luta mesmo com medo. É aquele que, em vez de desistir, se arrasta até o altar, que dobra os joelhos e diz: Deus, eu não consigo mais, mas eu confio em Ti. Você tem ideia do quanto já caminhou, do quanto suportou, do quanto sobreviveu calado? Só um guerreiro aguenta a intensidade do deserto e ainda consegue levantar a cabeça. Só um guerreiro permanece fiel quando tudo desaba. Só um guerreiro continua acreditando quando tudo diz que não vai dar certo. E você é um deles. Talvez ninguém tenha te reconhecido ainda. Talvez o mundo ainda não saiba o seu nome. Mas o céu sabe. O céu acompanha cada passo, cada lágrima, cada noite mal dormida, cada oração sussurrada com dor. E o céu está se movendo a seu favor. Não pare agora. Não abandone o processo. Há promessas esperando você do outro lado desse deserto. Há portas que só vão se abrir quando você estiver pronto. Há destinos inteiros conectados à sua fidelidade. Há pessoas que serão alcançadas pelo que Deus está fazendo em você, agora, nesse momento. Porque quando Deus forma um guerreiro, Ele forma também um mensageiro. Alguém que carrega cicatrizes como medalhas espirituais. Alguém que sabe o caminho do vale e pode ensinar outros a atravessá-lo. Alguém que, depois de passar por tudo, olha para trás e diz: foi difícil, mas valeu a pena, porque Deus estava comigo. E se tudo isso tocou seu coração, se você se viu nessas palavras, se alguma parte da sua história ecoou aqui dentro, então não vá embora em silêncio, porque isso aqui não é só um vídeo, é uma missão, é uma convocação, é uma chama acesa nos corações que estão quase apagando. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. E não é por números, não é por vaidade, é porque esse espaço foi criado para você. Para almas cansadas, mas determinadas. Para corações que sangram, mas continuam batendo. Para guerreiros em formação. Aqui você vai encontrar palavras que curam, verdades que libertam, fé que reacende, propósito que resgata. Aqui você nunca mais vai caminhar sozinho, porque a jornada é dura sim, mas ela é muito mais suportável quando você entende que tem um exército caminhando ao seu lado. Se inscreva, porque cada vídeo aqui é um lembrete. Você ainda está de pé,
e Deus ainda está no controle. Ative o sininho, porque cada palavra nova pode ser o sopro que sua alma precisa no dia mais difícil. Compartilhe, porque talvez alguém que você ama esteja perdido nesse mesmo deserto. E uma única palavra pode reacender a fé de quem está prestes a desistir. Comente aqui embaixo o que você está enfrentando. Escreva como um ato de coragem, porque enquanto você escreve, o céu lê. E nós, juntos, nos tornamos mais fortes. Esse canal é para quem carrega marcas e não tem vergonha delas. Para quem luta no secreto e acredita que Deus ainda transforma lágrimas em testemunhos. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca mais estará. O deserto moldou você, a dor forjou você. E agora, o mundo vai conhecer o guerreiro que o céu treinou no silêncio.